A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno a todos vocês. Que maravilha, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos, para falarmos. Toda vez eu estou dizendo mais uma vez, né? Mas é verdade, toda vez que chegamos aqui é mais uma. Aliás, eu acho que é uma oportunidade única cada lição. Mas estamos aqui para comentar sobre a Escola Bíblica Dominical, nosso próximo trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vai ser uma bênção esse trimestre. E eu convido a você a compartilhar, a perguntar, a questionar. Eu aprendo muito quando vocês me questionam, quando vocês perguntam. Eu gosto disso. Pode ser que eu não tenha todas as respostas, mas eu vou procurar se eu não tiver, tá? Então deixe o comentário, compartilhe, diga de onde você é. Eu quero saber de onde você está assistindo essa aula, até onde eu consegui te alcançar nesse momento. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar junto. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para compartilharmos, Senhor, da Tua palavra através da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Dessas lições maravilhosas que tem nos instruídos a andar, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo as Escrituras que nos foi dada. E eu peço, Senhor, do Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, do Teu Espírito Santo, para nos guiar mais um trimestre, Senhor, não somente essa aula, mas mais esse trimestre, para que possamos levar a verdade com amor, com carinho, para que possa transformar vidas. Assim nós oramos, abençoando os professores da IBD, superintendentes, pastores e alunos, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Muito bem, estamos aqui com a nossa primeira lição desse quarto trimestre de 2023. Vai ser dia 1º de outubro, a partir das 9 horas, em todo o território nacional. Claro que quem está com a revista da CPAD. Lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Pastor Rivanildo de Faria, esse que vos fala, o quarto trimestre de 2023. Vamos para a nossa aula. Nosso textuário diz o seguinte: disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Verdade prática vai nos dizer o seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Ordem. E se é ordem, só existe duas formas. Ou você obedece, ou você desobedece. Não tem como remediar, não, de forma nenhuma. Você precisa ou obedecer ou desobedecer. E é imperativo, ide. É uma ordem mesmo imperativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra-chave, etnia. Essa palavra vem de etnos, de eto, formar, um costume, uma cultura. E é justamente sobre essa cultura, esse transcultural, essa missão, deu enrolada na língua agora, nessa missão transcultural que nós vamos trabalhar em cima da revista. Tá? Propriamente, pessoas unidas praticando costumes semelhantes ou cultura comum. Nação ou nações, geralmente referindo-se a gentios incrédulos, não judeus. Claro que esse segundo ponto de nações aí está do ponto de vista bíblico. Do ponto do dicionário, são pessoas unidas praticando costumes semelhantes ou cultura comum entre eles. Refere-se a um grupo social definido com base em características culturais como linguagem, religião, tradições
histórias compartilhadas, ancestralidade e outros elementos que fazem parte da cultura. Isso forma-se uma etnia. Em Foz do Iguaçu, onde eu resido, há muitas etnias aqui em Foz do Iguaçu. Essas características culturais muitas vezes são usadas para identificar e diferenciar um grupo étnico de outro. Tá? Então usa-se essas características para diferenciar uma etnia da outra. Claro que essas características, por exemplo, físicas e cor de pele, não caracteriza, não necessariamente está ligado à etnia. Pode acontecer? Pode. Né? Pode ter grupos étnicos juntamente com cor e características físicas? Pode sim, mas não é um requisito, assim, digamos, uma lei, uma características obrigatória, né? Não, ela pode acontecer, pode sim. Tá? Vamos em frente? Etnia é uma construção social que se concentra na cultura e nas tradições, compartilhado por um grupo de pessoas. Os membros desse grupo muitas vezes se identificam como parte da mesma etnia, devido a quê? As características culturais comuns entre eles. Introdução. A lição desta semana, querido e querida, ou querido professor e querida professora, dessa semana, nesse trimestre, nós vamos estudar a respeito da grande missão do Senhor Jesus outorgou aos seus discípulos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Até onde? Só até os confins da terra. Eu creio que eu fui alcançado por esse evangelho. E a minha localização? Os confins da terra. Porque se ele sai de Jerusalém, Judeia, Samaria, eu vou me considerar como os confins da terra. E esse evangelho me alcançou. É todos os povos. Na realidade, o evangelho a todos os povos seria a todas as etnias. Tá? Mas também todos os povos abrangeria todas as etnias também. Até os confins da terra, nós já vimos esse... deixa eu comentar aqui. O tema é uma obra missionária. Nós vamos trabalhar sobre missão, a necessidade de fazer missão. De alguma forma, eu e você, todos nós precisamos, temos, a ordem, é a ordem, não tem, ou eu obedeço ou desobedeço. Então é a ordem, nós precisamos. Claro que às vezes eu não tenho um chamado para ser missionário, nem você. Mas nós vamos fazer. De uma forma ou de outra, nós vamos aprender nesse trimestre que nós vamos fazer missões, no plural, não só no singular. A obra de missões envolve evangelização local e transcultural, quer dizer, na região, no bairro onde você vive, na cidade, no estado, no território nacional e fora dele também, bem como formação de missionários. Então é preciso formar, não é simplesmente enviar. Claro que houve um tempo que a igreja enviava, tem que ir, e o missionário por si, Deus dava graça e ele acabava desenvolvendo, pregando o evangelho e levando a palavra de Deus a todos os povos, a todas as etnias. Mas é necessário um treinamento, sim, do missionário. Vamos tratar sobre um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da grande comissão com missões transcultural. Então nós vamos tratar desses dois pontos aí. A ordem de Jesus com sair do nosso local de conforto, que é a nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim, nós vamos tratar disso. Deus e missões. Vamos entender, então, qual é o propósito de Deus. Como que ele pensa, ao longo da história, primeiro, o que ele planejou. Nós vamos entender que missões começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você vai entender. Não perca. Continue assistindo. Se ficar muito longo, assista um pouco. Para, descansa, toma um cafezinho
volta a assistir de novo. Então, primeiro nós temos o início. Primeiro, Deus em missões, né, ao longo da história. Segundo, relacionamento. Deus busca com você um relacionamento real, pessoal e de amor perene. Então começa-se aí a ideia de Deus pensando em missões. Terceiro, Deus convida a se envolver em sua obra mediante a revelação de si mesmo, através da sua palavra, de sua obra em relação a você. Então ele te convida. Primeiro ele quer um relacionamento. Eu vou sair da página para ela ficar inteira, para que você possa acompanhar, tá? Então primeiro é um relacionamento. Primeiro, Deus em missões ao longo da história. Segundo, o seu relacionamento com ele. Ele busca um relacionamento com você. Terceiro, Deus te convida a envolver com ele em sua obra. Quarto, Deus fala com você pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia, da oração, da circunstância e da igreja para se revelar. Revelar o quê? Seus propósitos e seus caminhos. Lembra de Atos capítulo 13? Estavam ali mestres, doutores e profetas, e orando, jejuando o Espírito Santo. Então Deus fala, né? Deus fala, né? Através do quê? Da Bíblia, da oração e da circunstância. Quinto, a crise de crença. O convite de Deus para trabalhar com ele você é uma pessoa, uma crise de crença, irá levar você à crise de crença, que exigirá fé e ação. Então Deus quer que você trabalhe com ele nessas crises de crença, onde vai exigir fé e oração. Sexto, ajuste. Você precisa fazer importantes ajustes em sua vida para aderir a Deus e ao que ele pretende fazer, né? O que ele está fazendo e o que ele pretende fazer. E sétimo, obedecer e conhecer. Você vai passar a conhecer Deus na prática. À medida que você obedece essa ordem, enquanto ele realiza a sua obra por meio de você. Então isso é só um preparo, é só uma análise para que você entenda o importante papel de fazer missões. Tudo é importante. Tudo é importante. Nós vamos ver. Os 5 ministérios são importantes. O apóstolo lançou o fundamento. O outro é o profeta. Ele aponta. Ele fala aquilo que Deus quer falar ao povo. Ele revela aquilo que Deus quer falar ao povo. O evangelista, ele arrebanha, ele traz o povo para o pastor cuidar. E o mestre e doutor, ele faz o quê? Ele tira aquelas doenças, coisas pequenas, porque esse é diácono, né? Profeta, evangelista, pastor, por causa da aliança, e mestres e doutores. Os mestres vê os pequenos erros, as pequenas falhas, onde ninguém vê. Ninguém gosta de mestre e doutor, porque quando você senta na frente do doutor, ele só sabe apontar onde você está errado. Precisa emagrecer, sua diabetes está alta, enfim. Por isso é necessário esse conjunto. Então, como nós não temos mais o apóstolo, nós temos o missionário, que agora ele vai lá e lança o fundamento. Então, de repente, você não vai ser um missionário, vai ser um pastor, ou um evangelista, um profeta, ou um mestre e doutor. É para isso, mas precisa-se conhecer desse relacionamento, ouvir Deus falar, receber o convite, ajustar a sua vida à crise de crenças e obedecer e conhecer. Mas ainda tem um pouquinho mais ainda. Então, desse relacionamento que Deus busca, né, de Deus em missões primeiro, espera que Deus o encontre, espere, não force a porta. Espera Deus te encontrar para revelar o que está fazendo ao redor de você, ou entre os povos longínquos, para reconciliar consigo o mundo perdido. Então você tem que esperar Deus te chamar.
No relacionamento que nós lemos primeiro, que Deus busca com você um relacionamento real, responda quando Ele te convidar. Para um relacionamento caracterizado por promessas e obediência. Dentro do convite que nós falamos que Deus te convida a se envolver na obra dele, atenda quando Deus chamar para fazer a obra dele. Quando Deus fala através da oração do Espírito Santo, por meio da Bíblia e da oração, atenda ao chamado de Deus depois de que aprender o seu caminho. Então Deus vai te falar com você e você vai aprender o caminho dele, junto com outros cristãos que ele tiver preparado você para a missão. Tá? O quinto, na crise de crença, o convite para trabalhar com ele irá até você. Então, obedeça. Quando o convite de Deus para trabalhar, você obedece. Quando ele enviar a um lugar diferente, vá, pois ali que a missão poderá ser realizada a contento dele. Em sexto, fala de ajuste. Espere até que Deus te capacite. Enquanto você faz em sua vida os ajustes que lhe permitirão colaborar com Deus. Estudar a Bíblia, fazer um curso, pode ser de línguas, estudar os costumes, estudar o povo onde você vai, onde você pretende ir. Por quê? Daí o sétimo você vai obedecer, quer dizer, deixe que Deus guie. É obedecer e conhecer. Então, deixe que ele te guie nessa missão, para que assim ele possa revelar e reconciliar o mundo consigo, esse mundo perdido. Por que todo esse processo? Para que o nome de Deus seja glorificado, o reino de Deus seja estabelecido, o mundo seja reconciliado com Deus. Então, note que é um processo missão. Não é algo em que eu me intitulo missionário e fico somente na localidade. Não que não exista missionário local, existe sim. Não que não existe, tratado mais como evangelismo, mas há também missão local também. Mas você viu que há todo esse processo, toda essa preparação para enviar ao campo missionário. Então, missão transculturais, ela vai além daquilo que nós conseguimos chamar de localidade. Me enrolei um pouquinho aqui. A missão transculturais, ela transpõe as fronteiras. Isso, ficou melhor, né? Ela transpõe as fronteiras. Hoje está difícil, né, acertar. Então, como Jesus fala aos seus discípulos? Primeiro, em Jerusalém. É necessário você ter uma raiz, você ter um local, você saber de onde você vem. De onde você vem, para onde você vai. Quando perguntado, eu venho de Jerusalém, eu trabalhei em Jerusalém, faz parte da experiência. O segundo ponto é a Judéia. É a Judéia. Quando a igreja, depois Samaria e até os confins da terra. Então, quando a igreja sai da sua região, ela começa a trabalhar com a cultura dos povos. Você tem que estar preparado. Por que você tem que estar preparado? Porque cada cultura tem uma cegueira. Cada cultura ela vai trazer uma cegueira espiritual. Por quê? A cultura ela é feita de hábitos, costumes, que geram uma cultura que muda uma sociedade, que transforma uma sociedade. Então começa com hábitos. Então o núcleo dos costumes são os hábitos. E o núcleo da sociedade é a cultura. E você vai trabalhar com isso. Então, você precisa estar preparado. Porque enquanto você está em Jerusalém e Judéia, é regional. Você está dentro do seu território ainda. Mas quando sai para Samaria, daí você já começa a trabalhar com hábitos, costumes e cultura numa sociedade transformada. Muda os hábitos, transforma os meus costumes. Muda a minha cultura, muda a minha sociedade. É isso que acontece. Então você não é de qualquer maneira, você precisa estar preparado.
Vou ser enviado lá para os Estados Unidos. Eu tenho que, no mínimo, falar inglês. Porque se fosse para alcançar somente quem tem a língua portuguesa como idioma oficial, eu fico no Brasil. Claro que lá precisa, então precisa dos dois. Então, eu preciso de um preparo. Enquanto eu estiver em Jerusalém, Judéia, ainda eu estou no meu território nacional, por assim dizer. Vamos em frente? Então, missão transculturais, ela vai fazer o quê? Elas trabalham nos hábitos religiosos. Ela vai trabalhar nos costumes religiosos. Ela vai trabalhar na cultura religiosa. Para quê? Para transformar a sociedade. Porque a cegueira espiritual não deixa ver o caminho que é Jesus Cristo. Tem muitas culturas que são boas, não há necessidade de mudar. Então é necessário que nós, chegando, quando nós, ou o missionário, quando chega no local, ele esteja preparado para fazer essa missão, cumprir com a grande comissão, que é enviar aos povos, às etnias. Chega lá, uma cultura diferente. Como que você vai mudar um hábito religioso? Como que você vai mudar um costume religioso? Como que você vai mudar uma cultura religiosa? Não tem como, ter que estar preparado. E como? Vamos aprender? Então, como que isso acontece? Primeiro ponto, Jerusalém e Judéia estão localizados dentro do território nacional. Já Samaria, ela é na prática das nações, porque Samaria era a mistura das 10 tribos com o resto do mundo, por assim dizer, na época. Então houve aquela mixigenação ali, eu espero que falei certinho, entre os povos. Então já é uma prática. Já, por exemplo, Foz do Iguaçu, eu consideraria Samaria, porque aqui nós temos orientais, a cultura oriental, nós temos a cultura árabe, nós temos os paraguaios que convivem e têm a sua cultura, que nós temos os argentinos. Então nós temos, assim, uma Samaria em Foz do Iguaçu, uma mistura de povos, que vai preparar o missionário para quê? Para os confins da terra. É um laboratório preparando, é uma escola, é um treinamento para missões transculturais. Por isso a exigência de um relacionamento, como nós vimos no slide passado, né? Por isso a exigência do quê? De um relacionamento, de um convite, de ouvir Deus falar, de conhecer as crises de crença, de ter ajustes nesse missionário, de obedecer e conhecer. Então não é simplesmente vamos enviar ou não, é necessário algo. Por que é necessário isso? Por que é necessário esse treinamento? Porque além dos hábitos, além dos costumes, além da cultura dentro dessa sociedade, nós vamos enfrentar os espíritos. Por exemplo, em Jerusalém, os espíritos, as hostes espirituais. Eles que comandam, eles que dominam ali esses povos e você vai chegar lá com o evangelho. No nosso caso, já estamos na nossa cidade pregando o evangelho. O segundo ponto, que é a Judéia, são os espíritos dominadores. Eles que trabalham dentro de uma cultura totalmente dominada por digamos assim, hábitos, costumes e cultura que não agradam a Deus. Já Samaria e confins da terra são os principados. Então, o missionário, ele precisa ter um preparo. Não é simplesmente levar, colocar ele e, enfim, não se vira. Não dessa forma. Ele precisa ter um preparo, ele precisa ter um laboratório onde vai ser treinado para missões transculturais. Por quê? Qual é a situação da sociedade? Gênesis 1 e 2. Quando o missionário chega no local, ele vai encontrar a sociedade nesse ponto, informe, vai encontrar uma sociedade vazia, vai encontrar uma sociedade em trevas, vai encontrar uma sociedade no abismo.
Então, o que é esse informe? Essa informe, eu vou explicar bem direitinho no próximo slide. Então, o que ele vai levar? Ele vai levar pão, cura, arrependimento, batismo. Isso que ele precisa levar na missão transcultural. Ele precisa, se é informe, ele precisa dar forma. Se é vazio, ele precisa encher. Se há trevas, ele precisa levar a luz. Se há abismo, ele precisa unir. Abismos das religiões, das tradições. Ele precisa unir esse abismo. Unir a quem? A ele não, a Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para salvar todos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse aqui é o papel do missionário numa missão transcultural. Ele vai encontrar uma sociedade dessa forma. Por isso que Deus, lá em Gênesis, ele planejou a missão. E quem que é o maior missionário? Quem que ama a missão? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ama a missão. E quem foi o primeiro missionário? Jesus Cristo. Na realidade foi Adão, mas Adão falhou, né? Vamos em frente? Vamos em frente que Adão falhou. O coração do ser humano na sociedade. Como que está o coração do ser humano na sociedade? Está informe, está vazio, está em trevas e tem um abismo. Por isso o Espírito Santo fazia o quê? Pairava. Por que o Espírito Santo pairava primeiro sobre? Por que o Espírito Santo? Porque ele não encontra pouso. Imagine todos aqueles cadáveres, aqueles animais mortos, seres humanos mortos. O corvo foi solto, não voltou, porque ele tinha comida, ele achou onde pousar. O Espírito Santo, não. Com esse teu coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de intriga, cheio de prostituição, cheio de maus pensamentos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Com o coração dessa forma, informe, vazio de Deus, não consegue enxergar a luz, a separação total de Deus. O que Deus quer? Deus quer reconciliar o mundo consigo. E da mesma forma que está a sociedade, está o coração do ser humano. Informe, vazio e trevas e um abismo. Olhe bem, vamos partir primeiro do informe. Gênesis 1 e 2 diz, e a terra ali estava, né? E a terra era sem forma e vazia, diz a sua tradução. Deixa eu ver como é que diz a minha tradução aqui. Vocês sabem que eu gosto da King James, né? Vamos ver como que diz no versículo 1 e 2 aqui. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Só que a palavra era sem forma e vazia veio de torro, aliás, raitá, quer dizer tornou-se, não que ela era. Porque Deus não construiu uma terra daquela forma que está dizendo ali. Ela tornou-se informe. Raietá. Ela tornou-se, não que ela era. Deus não cria nada informe. Deus cria conforme. Da mesma forma o ser humano. Então o tempo verbal indica um estado original diferente do presente no verso 2. Ela tornou-se, não que ela foi feita sem forma. Ela tornou-se. Sem forma, torro, quer dizer, vazia, quer dizer, informe, quer dizer confusão, caos e desordem. Assim era a terra. Ela tornou-se num caos, numa confusão, numa desordem. O que era uma ordem tornou em desordem. Da mesma forma aconteceu com o ser humano. Deus não criou Adão e Eva num estado de bom, perfeito, não. Eles não eram perfeitos, eles precisariam comer da árvore da vida para se tornar perfeitos. Aí eles seriam eleitos, os dois, mas não comeram. Então, quando eles pecam, eles se tornam informes. Eles perdem a semelhança e a imagem do Criador, porque Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que Adão gerou um filho conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Tá? Então, o ser humano também torna-se informe. Vazio, quando fala que era vazio, era vavorro, que vem de borru,
que quer dizer sem a presença de Deus, é vazio. Um coração sem a presença de Deus, ele é vazio, ele busca a satisfação, a preencher nos prazeres humanos. E nunca vai preencher. Como a terra era e tornou-se, da mesma forma o ser humano. Saiu da presença de Deus. Primeiro ele estava diante, depois ele estava na presença e por último se torna vazio sem a presença de Deus. Em trevas, quando falamos de trevas, é verrocher. Verrocher quer dizer escuridão, uma atmosfera tóxica, denso, sem atmosfera, trevas. Em algumas versões, escuridão não é ausência de luz, não, tá? Mas alguns estudiosos dizem que as trevas dessa terra era tão densa quanto a do Egito. Quanto foi lá nas 10 pragas do Egito, que mesmo acendendo um candeeiro, uma vela, enfim, uma fogueira, não iluminaria. Então esse verrocher, essa escuridão, é ausência não de luz própria, mas ausência da luz chamada Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então nós temos um coração igual da terra, informe, vazio e perdido em meio às trevas. A presença do mal estava lá. A presença do mal. Aí o Espírito Santo paira, ele não pode chegar. Ele tem que chegar através da palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E vamos ler? Vamos ler que me fugiu da mente agora. A idade é uma bênção, né? Vamos ler Romanos, capítulo... Por que eu lembro? Porque na aula eu falei Romanos 17 e 10. E não tem Romanos 17, né? Romanos vai até 16. Não esqueci mais. Então, Romanos 10 e 17 diz o seguinte: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, que Hebreus 4:12, que penetra até a divisão da alma e do espírito e transforma essa trevas que o homem está vivendo em maravilhosa luz. Abismo. Abismo é terrom. Terrom é o espelho d'água na tradução, mas é uma escuridão, uma atmosfera tóxica. Terrom. Mares primevos, quer dizer, os primeiros mares que cobriam o planeta. Por isso explica, eles eram, alguns estudiosos dizem que eles eram mais salgados, muito salgados, mais do que o Mar Morto. Torvo-vavorro, por isso era inóspita, era uma vida, não tinha como ter vida neste lugar. Assim é o coração do homem. Ele é informe, ele é vazio, ele está em trevas e há uma separação de águas em que não deixa ele ter uma convivência com Deus vivo. Ele é separado e Deus, através das missões ou através da missão transcultural, ele quer reconciliar o mundo consigo mesmo. Conclusão: um planeta sob água numa atmosfera hostil. Um coração sob uma água salgada, sobre amargura, numa atmosfera hostil, informe. Rocher, informe e vazio, não poderia abrigar de forma nenhuma a vida, se não fosse Jesus Cristo morrer por nós. Mas além de Jesus morrer, é necessário o quê? Nós sairmos, pregarmos em Jerusalém, aguardar até que do alto seja revestido, Atos, capítulo 1, versículo 8, para que nós possamos ir até a Judéia, até a Samaria e os confins da terra, mudar esse coração, transformar esse coração, fazer com que o Espírito Santo trabalhe nesse coração. Como? João, capítulo 1, João 16 e 8.
trabalhando no mundo, com o mundo, uma obra missionária, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Com a igreja, nessa obra missionária, guiar a igreja na verdade bíblica, na verdade da Bíblia, dizer o que ouviu de Cristo, revelar o que não sabemos. João 16:14, trabalho com Cristo, para quê? Vai glorificar através de nós. Cristo vai ser glorificado através da nossa missão. Para nós, o que? Sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que a missão transcultural vai fazer com o coração. Porque se ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece? Eu mudo os meus hábitos. Eu mudo os meus hábitos, eu transformo os meus costumes. Eu transformando os meus costumes, eu mudo a minha cultura. Eu mudando a minha cultura, eu mudo a sociedade. Não falo mal dos outros, não roubo, não prostituo, enfim, eu mudo, passa a ser uma sociedade transformada pelo Espírito Santo de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Através da Bíblia. A Bíblia tem o mandato da evangelização mundial, ide por todo o mundo. A Bíblia nos dá o mandato da evangelização do mundo. A Bíblia, a mensagem, segundo a mensagem da evangelização mundial. A Bíblia disponibiliza a mensagem para a evangelização. Terceiro, o modelo para a evangelização mundial. A Bíblia nos fornece o modelo para essa evangelização. Quarto, o poder para evangelizar. A Bíblia nos concede poder para a evangelização do mundo. E assim nós vamos conseguir fazer as missões, a missão ou missões transculturais, que é alcançar esse coração informe, vazio, em trevas, um abismo diante de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer reconciliar o mundo consigo. Mas é preciso nós cumprir. Se você não pode ir, você pode ajudar financeiramente. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar orando, jejuando, consagrando. E mais ainda, você pode fazer missão no seu bairro através do seu testemunho. Esse é o mínimo. Porque nós temos que ser testemunhas até os confins da terra. Mas precisamos primeiro ser no nosso bairro. Aí nós vamos ter uma sociedade mudada. Aí nós vamos ter uma sociedade transformada pela palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Nós precisamos sair de Jerusalém, de alguma forma, com o seu dinheiro, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua consagração. Enfim, nós precisamos sair de alguma forma da nossa Jerusalém. No meu caso, Foz do Iguaçu, para que seja alcançado até os confins da terra. E se ele chamou, vamos sair de Foz do Iguaçu. Há muitos povos neste mundo para ser alcançado ainda. Deus conta com cada crente, com cada irmão que está comprometido com a causa do reino. Deus conta comigo, Deus conta com você de alguma forma. É imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida, não aquela salgada, não aquela do abismo, não aquela que separa de Deus, não, mas aquela que sacia a sede, aos que estão sedentos, aos que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus, aos que querem, o seu coração clama, mas eles estão cegos
pelos hábitos, pelos costumes, por uma cultura de uma sociedade onde não leva em consideração, ou às vezes nem chegou a palavra de Deus, alguém precisa levar. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. E mais, eu diria, tem países que já foram evangelizados, mas que precisam ser evangelizados de novo. Que precisamos enviar missionários de volta. A Europa mesmo é uma que precisa. Estados Unidos também precisa ouvir o evangelho novamente. Igrejas fechadas, virando salão de festas, restaurantes, cinemas, e nós precisamos, de alguma forma, fazer essa missão transcultural. Contribua, ore, busque a Deus para que Ele cumpra a sua vontade, a vontade dEle na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você neste momento, para que Deus nos dê sabedoria e nos dê visão da sua vontade para as nossas vidas. Querido e amado Deus, Pai eterno, nesta aula, Senhor, nós vimos a importância de alcançar, Senhor, essa sociedade com um coração informe, vazio, inundado pelas trevas, um abismo de águas salgadas, de falta de paz, de alegria, de gozo, Senhor, de doenças físicas e espirituais. Eu oro neste momento, Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, para que o Senhor envie, Senhor, e se essa é a vontade do Senhor para a minha vida ou para quem está ouvindo, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha do Teu Espírito para cumprirmos aquilo, o ministério no qual nós fomos chamados. Senhor, abençoa os missionários que sofrem, os missionários que levam a verdade, Senhor. Porque ainda que ele chegue lá, falando o idioma, ainda que ele chegue lá sabendo dos hábitos e dos costumes, ainda assim ele está longe da sua pátria, dos seus entes queridos. Senhor, assim nós intercedemos por ele, em nome de Jesus, abençoando a todos no teu santo e precioso nome, e quem concorda comigo diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ore pelos missionários. Ore por missão. Haja, faça algo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, Vrahá, Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Deus abençoe.